E se existisse uma lista com nomes, uma lista que decide quem sobe e quem fica para trás quando a trombeta soar, não uma lista de pessoas boas e más, não uma lista de ricos e pobres, algo muito mais específico. Enoque, o homem que foi arrebatado vivo ao céu, disse que viu essa lista com os próprios olhos. E o que ele revelou sobre quem estaria nela vai contra tudo que a maioria das pessoas imagina. Porque a lista que Enoque descreveu não é a lista que você espera. Tem gente que passa a vida inteira achando que está garantida e não está. E tem gente que se acha indigna, perdida, longe demais e cujo nome está exatamente ali, no topo. Neste vídeo eu vou te mostrar quem Enoque disse que seria arrebatado, os grupos específicos que ele identificou, por que essa revelação foi silenciada durante séculos e, principalmente, como saber se o seu nome está nessa lista, porque existe uma forma de saber. E ela é mais simples e ao mesmo tempo mais séria do que você imagina. Fica comigo até o fim, porque o último grupo da lista, o que quase ninguém espera, pode ser exatamente o grupo onde você se encaixa. E descobrir isso pode mudar a forma como você vive a partir de hoje. Mas para entender a lista, você primeiro precisa entender quem foi o homem que a viu. Porque não foi um homem qualquer. Foi o único que já experimentou, na própria pele, aquilo que a lista promete. Pense em Enoque. A Bíblia dedica pouquíssimas linhas a ele, mas cada palavra pesa como ouro. Ela diz que Enoque era a 7ª geração desde Adão, e que ele andou com Deus, e que de repente já não estava mais entre os homens, porque Deus o tomou para si. Ele não morreu. Leia isso de novo, devagar. Ele não morreu. Todos os outros patriarcas daquela linhagem têm a mesma frase no fim da vida. Viveu tantos anos, e morreu, morreu, morreu. A palavra se repete como um martelo, geração após geração, batendo sempre a mesma verdade. Todos morrem, ninguém escapa, menos Enoque. Sobre ele está escrito que foi levado, arrebatado, tirado deste mundo sem passar pela morte. E é aqui que quase ninguém faz a conexão. O que aconteceu com Enoque é exatamente o que a Bíblia promete que vai acontecer com uma multidão inteira no fim dos tempos. O apóstolo Paulo descreveu esse momento. Ele disse que os que estivessem vivos seriam arrebatados, transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, para o encontro com o Senhor nos ares, sem passar pela morte. Enoque foi o primeiro ser humano a viver aquilo que um dia acontecerá com uma geração inteira. Ele foi a prévia, a amostra, a prova viva de que existe um caminho que não termina no túmulo. E é por isso que ele, entre todos os homens, foi o escolhido para ver a lista. Quem melhor para saber quem será arrebatado do que o único homem que já foi arrebatado? E o que Enoque descreveu sobre aquele momento é de tirar o fôlego. Ele viu a vinda do justo, cercado de uma multidão vinda do céu, milhares e milhares dos seus santos. Ele viu o instante da separação, quando a humanidade seria dividida não por fronteiras, não por riqueza, mas por aquilo que carregava no coração. E ele viu que essa separação seria rápida, súbita, definitiva. O apóstolo Paulo, séculos depois, completou o quadro. Ele disse que aconteceria num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, e que os que estivessem vivos seriam transformados e arrebatados juntos com eles, para o encontro com o Senhor nos ares. Num abrir e fechar de olhos, pense na velocidade disso. Não há tempo para se preparar no último segundo. Não há tempo para correr atrás do azeite, como as virgens tolas da parábola. Quando a trombeta soar, a lista já estará fechada. Quem estava dentro, entra. Quem não estava, fica. E tudo isso mais rápido do que você consegue piscar. É por isso que a lista se preenche agora, e não depois. É por isso que a caminhada, o despertar, a entrega, tudo isso precisa acontecer enquanto ainda há tempo. Porque no instante em que o céu se abrir, não haverá mais margem para a decisão. A decisão já terá sido tomada, todos os dias, pela forma como você viveu e para onde você voltou o seu coração. Então vamos à lista. E o primeiro grupo já vai te surpreender, porque não é quem você pensa. Antes, deixa eu te dizer uma coisa rápida, e presta atenção porque isso importa. Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria. A maioria das pessoas nunca para pensar nessas coisas. Elas passam a vida no piloto automático, distraídas, sem nunca se perguntar de que lado da lista estão. Mas você parou, você está aqui. E é exatamente por pessoas como você que este canal existe. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque a gente vai percorrer essa lista inteira, grupo por grupo, e você vai querer saber em qual deles o seu nome se encaixa. É um clique, e ele te coloca do lado de quem busca, não de quem ignora. Agora sim. O primeiro grupo da lista.
O primeiro grupo que Enoque descreveu não é o dos perfeitos. Não é o dos que nunca erraram. E aqui está a primeira grande surpresa da lista. Aquela que quebra a expectativa de quase todo mundo. O primeiro grupo é o dos que caminham com Deus. Mas antes de detalhar cada grupo, existe uma verdade que atravessa a lista inteira. E sem ela você vai entender tudo errado. A lista não é uma lista de mérito. Não é um ranking dos melhores. Não é um prêmio para os que mais se esforçaram. Se fosse assim, ninguém entraria, porque ninguém é bom o suficiente diante da santidade absoluta de Deus. Nem você, nem eu, nem os maiores santos da história. A lista é uma lista de graça. Ela é feita de pessoas que, reconhecendo que não mereciam, se agarraram à mão estendida de Deus. Os 4 grupos que você vai conhecer, os que caminham, os que despertam, os quebrantados e os que voltam, todos têm uma coisa em comum. Nenhum deles entrou por mérito próprio. Todos entraram por terem dito sim a uma graça que não mereciam. Guarde isso, porque é a chave que abre a porta para qualquer pessoa, por pior que tenha sido a sua história. A lista não é para quem merece, é para quem aceita. Agora sim, o primeiro grupo em detalhe. Repare bem na palavra que o define. Caminham. Não os que chegaram, não os que são perfeitos, não os que nunca tropeçaram. Os que caminham. Uma caminhada é algo em movimento, é algo imperfeito, com passos firmes e passos trôpegos, com quedas e com levantadas. Mas é uma direção. É um coração voltado para Deus, dia após dia, mesmo no meio das falhas. E como sabemos que esse é o primeiro grupo? Porque é exatamente essa única coisa que a Bíblia diz sobre o próprio Enoque. Não diz que ele foi perfeito. Não diz que ele nunca pecou. Diz que ele andou com Deus. E foi isso e só isso que o levou. Pense no que isso significa para você. O primeiro grupo da lista não é feito de super santos inalcançáveis. É feito de pessoas comuns com defeitos comuns que tomaram uma decisão em comum. A decisão de caminhar, de não desistir, de se levantar depois de cada queda e continuar na direção de Deus. Se você achava que a lista era só para os perfeitos, respire. Ela não é. O azeite dessa lista não é a perfeição, é a caminhada. E a caminhada pode começar hoje, com o próximo passo. E isso já elimina a maior mentira que impede as pessoas de buscarem a Deus. A mentira de que você precisa ser bom o suficiente primeiro. Não precisa. Você precisa apenas começar a andar. Enoque provou isso. E deixa eu te mostrar o quanto isso é radical, porque muita gente não percebe. Enoque não viveu num mundo fácil, cercado de gente santa. Ele viveu num dos períodos mais corrompidos da história humana, os dias que antecederam o dilúvio. Um mundo onde a violência era paisagem, onde os anjos caídos tinham corrompido tudo, onde a maldade cobria a terra. E foi justamente ali, no meio daquele caos, que ele caminhou com Deus por 300 anos. Pense nisso. Ele não caminhou com Deus num mosteiro isolado. Não caminhou num tempo de paz e devoção. Ele caminhou no meio da escuridão total, cercado por tudo aquilo que puxava na direção contrária. E se ele conseguiu ali, então não existe desculpa de ambiente. Não existe o meu mundo é difícil demais. Não existe as pessoas ao meu redor não ajudam. Enoque teve tudo isso contra ele, e mesmo assim caminhou. Isso significa que a caminhada não depende de circunstâncias perfeitas. Ela depende de uma decisão diária. A decisão de, no meio de qualquer mundo, por pior que seja, voltar o coração para Deus e dar mais um passo. Você pode estar no ambiente mais hostil, na família mais difícil, no trabalho mais corrompido e ainda assim caminhar. Como Enoque, contra a correnteza. E tem mais um detalhe sobre esse primeiro grupo que precisa ser dito. Caminhar com Deus não é uma grande explosão emocional de um único dia. É a soma de milhares de pequenos passos. É o momento de silêncio que você tira de manhã. É a oração curta no meio do trânsito. É a escolha de fazer o certo quando ninguém está olhando. É voltar, depois de cada tropeço, sem desistir. 300 anos de Enoque foram feitos de dias comuns, um após o outro, cada um com um passo na direção certa. E é assim que se entra no primeiro grupo. Não de uma vez, passo a passo. Mas o segundo grupo da lista é ainda mais surpreendente. E é aqui que muita gente que se achava fora, de repente, se descobre dentro. O segundo grupo é o dos que despertam. Enoque descreveu um tempo de sono espiritual. Um mundo inteiro anestesiado, distraído, dormindo de olhos abertos. Comendo, bebendo, comprando, vendendo, sem nunca levantar os olhos. E no meio desse mundo adormecido, ele viu um grupo diferente. Um grupo pequeno, os que despertam, não os que nunca dormiram, os que acordam. E essa é uma diferença que muda tudo, porque talvez você tenha passado anos dormindo, talvez você tenha se afastado,
Talvez faça muito tempo que você não para orar, que você vive no automático, que a sua alma esteja adormecida sob o peso da rotina. Se é assim, ouça com atenção. O segundo grupo não é feito de quem nunca dormiu, é feito de quem acorda. E o simples fato de você estar ouvindo isto e sentindo algo se mexer por dentro pode ser exatamente o som do despertador tocando na sua alma neste momento. Despertar é o começo de tudo. É o instante em que a pessoa que estava anestesiada de repente enxerga. Enxerga o tempo em que vive, enxerga a própria vida, enxerga a mão de Deus estendida. O despertar não exige que você já tenha caminhado a vida inteira. Ele exige apenas que você abra os olhos agora. E é por isso que este segundo grupo é tão cheio de esperança, porque ele significa que nunca é tarde demais para entrar na lista. Enquanto houver a chance de despertar, há a chance de estar nela. E quero que você entenda como funciona esse despertar, porque ele quase nunca acontece do jeito que as pessoas imaginam. A maioria pensa que despertar espiritualmente é um grande momento dramático, uma luz do céu, uma emoção avassaladora. Às vezes é. Mas na maioria das vezes, o despertar começa exatamente como o que talvez esteja acontecendo com você agora. Um leve incômodo, uma inquietação no peito, uma sensação estranha de que algo não está certo, de que você está perdendo tempo, de que existe algo maior que você está ignorando. Esse incômodo não é ruim. É o primeiro sinal de vida numa alma que estava anestesiada. É como o formigamento que você sente quando um braço dormente começa a acordar. Dói um pouco e incomoda, mas é a prova de que a sensibilidade está voltando. Muita gente comete o erro de fugir desse incômodo, de abafá-lo com mais distração, mais ruído, mais telas. E ao fazer isso, volta a dormir. Não faça isso. Esse incômodo é o despertador. Deixe ele tocar, e olhe o contraste que Enoque descreveu. De um lado, um mundo inteiro que continua dormindo mesmo com todos os sinais gritando ao redor. Pessoas que veem as tragédias, que sentem o vazio, que percebem que algo está errado no mundo e mesmo assim voltam a rolar a tela, a se distrair, a adiar. E do outro lado, um grupo pequeno que diante dos mesmos sinais escolhe acordar. A diferença nunca foi a informação. Todos veem o mesmo mundo. A diferença é a resposta. Uns abafam o despertar, outros o abraçam. E aqui está a verdade libertadora sobre esse grupo. Você não precisa ter acordado ontem. Você não precisa ter acordado há anos. Você pode acordar hoje, agora. Neste segundo, o ladrão da noite, que é como a Bíblia descreve a chegada daquele dia, surpreende os que dormem. Mas quem está acordado, mesmo que tenha acabado de acordar, não é pego de surpresa. O que importa não é há quanto tempo você está acordado, é estar acordado quando o momento chegar. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, de coração para coração. Você sente que está começando a despertar agora, ouvindo isto? Que algo dentro de você está acordando de um sono longo? Se você sente isso, escreve a palavra desperto aqui nos comentários. Eu quero saber quantas pessoas estão acordando neste exato momento junto com você. E se este vídeo está tocando o seu coração, deixe o seu like, porque é isso que faz essa mensagem alcançar mais gente que ainda está dormindo e precisa acordar a tempo. Agora o terceiro grupo, e este é o que mais quebra o coração, no bom sentido. O terceiro grupo que Enoque viu na lista é o dos quebrantados. E aqui está uma verdade que vai contra tudo o que o mundo ensina. O mundo valoriza os fortes, os vencedores, os que têm tudo sob controle, os que nunca demonstram fraqueza. Mas a lista de Enoque e toda a escritura aponta para o contrário. Aponta para os quebrantados, os que sofreram, os que foram feridos. Os que chegaram ao fim das próprias forças e descobriram que só restava Deus. Porque é justamente na quebra que o coração humano se abre. Um coração cheio de si mesmo, orgulhoso, satisfeito, autossuficiente, não tem espaço para Deus. Mas um coração quebrado, humilhado pela vida, esvaziado de si mesmo, esse tem espaço de sobra. A dor, por mais terrível que seja, muitas vezes é o que abre a porta. Se você está passando por um tempo de quebra agora, se você se sente ferido, cansado, no fim das forças, ouça isto com todo o cuidado. Essa dor não te exclui da lista. Ela pode ser exatamente o que está te colocando nela. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado, diz a Escritura. Perto, não distante, perto. O mundo despreza os quebrantados. A lista de Enoque os coloca entre os primeiros. E existe uma razão profunda para isso, que vale a pena entender. Deus não valoriza a quebra porque goste de ver as pessoas sofrendo. Ele não é assim. Ele valoriza o que a quebra produz.
Porque quando a vida nos quebra, uma coisa acontece com o coração humano. As máscaras caem, a arrogância desaba, a ilusão de controle se desfaz. E aquilo que sobra é um coração nu verdadeiro, sem fingimento. E é com esse coração verdadeiro que Deus consegue trabalhar. Pense num vaso. Enquanto ele está inteiro e cheio de si mesmo, nada novo pode entrar. Mas quando ele se quebra, quando se esvazia, aí sim abre espaço. A quebra não é o fim do vaso. Muitas vezes é o começo de algo que Deus vai reconstruir de uma forma mais bonita do que era antes. Existe uma arte antiga em que os vasos quebrados são reconstruídos com ouro nas rachaduras e ficam mais valiosos do que eram inteiros. É assim que Deus enxerga o coração quebrantado. Não como lixo a ser descartado, mas como material precioso a ser restaurado, com as cicatrizes transformadas em ouro. Olhe para os grandes homens e mulheres da Bíblia. Quase nenhum deles chegou a Deus no auge da força. Davi foi quebrado antes de ser rei. José foi traído, escravizado e preso antes de ser exaltado. Pedro negou o Senhor e chorou amargamente antes de se tornar a rocha da igreja. Paulo foi derrubado no chão, cego, antes de se levantar como apóstolo. A quebra veio primeiro, sempre. Porque é na quebra que o orgulho morre e a dependência de Deus nasce. Então, se você está quebrado agora, entenda isto. Você não está longe da lista. Você pode estar mais perto dela do que nunca. A dor que você sente pode ser exatamente o cinzel de Deus, removendo tudo que impedia você de se voltar completamente para Ele. Não desperdice a sua quebra. Não a preencha com distração, com vício, com qualquer coisa que anestesie. Leve a sua quebra a Deus. É ali, no fundo do poço, que muitos encontraram o céu pela primeira vez. E isso nos leva a uma pergunta que precisa ser feita. Se a lista inclui os que caminham mesmo imperfeitos, os que despertam mesmo depois de anos dormindo, e os quebrantados que o mundo despreza, então quem é que fica de fora? Porque se tem uma lista de quem sobe, tem também os que não estão nela. E entender isso é tão importante quanto entender o resto. Mas antes disso, eu preciso te mostrar por que essa revelação de Enoque foi silenciada. Porque essa parte da história é perturbadora. O livro de Enoque, onde estão essas descrições, foi amplamente lido e respeitado nos primeiros séculos. Era conhecido, era citado. Inclusive dentro do Novo Testamento, na carta de Judas, existe uma citação direta de uma profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com milhares e milhares dos seus santos. Mas com o tempo, o livro foi deixado de fora do cânon oficial, e as descrições dele, incluindo essa visão sobre quem seria arrebatado, foram saindo do centro, sendo esquecidas, guardadas por poucos, ignoradas pela maioria. Por quê? A resposta não é um filme de conspiração. É mais simples e de certa forma mais triste. O que Enoque descreveu era desconfortável demais. Ele tirava a garantia das mãos de quem se achava garantido. Ele dizia que caminhar com Deus valia mais do que cumprir rituais. Que o coração quebrantado valia mais do que a aparência de força. E isso incomodava. Porque é muito mais fácil pregar uma lista baseada em regras externas do que uma lista baseada no estado real do coração. Então a lista foi sendo abafada. Não apagada, mas silenciada. Empurrada para as sombras, onde não incomodaria ninguém. E o resultado é que gerações inteiras cresceram sem saber que os critérios da lista eram completamente diferentes do que imaginavam. Mas a lista nunca deixou de existir. Ela só foi esquecida. E hoje, neste vídeo, ela está voltando à luz. E agora, os que ficam de fora. Porque essa parte é tão importante quanto as outras, e ela também vai contra o que a maioria pensa. Enoque não descreveu os que ficam de fora como os grandes pecadores, os monstros, os assassinos. A surpresa é outra. O grupo que fica de fora é, principalmente, o dos que acharam que estavam dentro sem nunca terem caminhado de verdade. São os que confiaram na aparência. Os que tinham o nome numa lista de membros, mas nunca tiveram o coração numa caminhada. Os que sabiam todas as palavras certas, mas nunca conheceram Deus de verdade. Os mornos, como a própria Escritura os chama, nem frios nem quentes, confortáveis, satisfeitos, certos de que estavam garantidos e por isso mesmo nunca sentiram a necessidade de realmente buscar. É por isso que Jesus disse uma frase que arrepia. Ele disse que muitos naquele dia diriam a ele: Senhor, Senhor, não fizemos muitas coisas em teu nome? E que ele responderia: Nunca vos conheci. Repare na palavra, conheci. Não é sobre o que eles fizeram, é sobre a ausência de uma relação real. Eles tinham atividade, mas não tinham a caminhada. Tinham o nome, mas não tinham o coração. E essa é a advertência mais séria de toda a lista. Não é a incredulidade escancarada que mais enche o grupo dos que ficam de fora. É a falsa segurança.
É achar que está dentro sem nunca ter dado o primeiro passo de verdade. E eu quero ser cuidadoso aqui, porque essa parte não é para te assustar, é para te acordar. Existe uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Você pode saber tudo sobre uma pessoa, o nome, a história, os gostos, e nunca ter tido uma conversa com ela. Conhecer sobre não é conhecer. E muita gente passa a vida inteira conhecendo sobre Deus, frequentando, ouvindo, sabendo as histórias, decorando os versículos e nunca teve uma relação real com Ele. Nunca caminhou, só assistiu. O grupo que fica de fora é feito em grande parte de espectadores. Pessoas que assistiram à fé dos outros a vida inteira, mas nunca entraram na sua própria caminhada. Que se sentaram no banco, cantaram as músicas, participaram das atividades, mas cujo coração nunca se voltou de verdade. Por fora eram indistinguíveis dos que caminhavam, mas por dentro faltava o essencial, faltava a relação. Por isso Jesus disse que a separação surpreenderia muitos. Que gente que jurava estar dentro descobriria, tarde demais, que nunca tinha realmente conhecido o Senhor. Não porque fossem malvados, mas porque confundiram atividade com intimidade. Confundiram religião com relacionamento. Confundiram saber sobre com conhecer. E a razão pela qual eu te digo isso é para que você não caia nessa armadilha. Não se contente em conhecer sobre Deus. Não se contente em assistir a caminhada dos outros. Entre na sua própria. Porque a lista não pergunta o que você sabe. Ela pergunta quem você conhece e se esse alguém conhece você. Então a pergunta que importa não é: você tem um nome numa lista de igreja? A pergunta é: você caminha com Deus? Você está desperto? O seu coração está diante dele de verdade? Porque é isso, e só isso, que define de que lado você está. Eu preciso ser radicalmente honesto com você neste momento, porque isso separa a verdade do engano. Ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento. As próprias palavras de Jesus são absolutamente claras. Ele disse que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Então, se alguém te promete uma data exata, essa pessoa está te enganando, e eu jamais faria isso com você. Mas Jesus nos mandou fazer uma coisa. Ele nos mandou estar prontos, vigiar. Ele contou a parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e 5 não. E disse que a diferença apareceu justamente no momento em que menos se esperava. Ele não nos deu uma data, ele nos deu um chamado à prontidão. Porque a lista não se preenche no último segundo. Ela se preenche agora, na forma como você vive hoje. E quando você olha para o mundo de hoje com esses olhos, você vê os sinais se acumulando. A distração global que Enoque descreveu, mais total do que nunca. O afastamento espiritual, a frieza dos corações. Tudo apontando para uma estação. Não uma data, mas uma estação. E a pergunta não é quando. A pergunta é: se fosse hoje, o seu nome estaria na lista? E talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu sei? Como eu tenho certeza de que o meu nome está lá? Essa é a pergunta mais importante de todas, e eu não vou te deixar sem resposta. Não é sobre um sentimento passageiro. Não é sobre uma emoção de um domingo. Existem sinais reais, práticos, que revelam se uma pessoa está caminhando de verdade. E eu quero que você faça esse exame com honestidade, agora, enquanto ouve. O primeiro sinal é a fome. Uma pessoa que está na caminhada sente fome de Deus. Sente falta quando fica longe. Tem sede de oração, de silêncio, de presença. Não como obrigação, mas como necessidade, do jeito que o corpo sente fome de comida. Se existe em você, mesmo que pequena, essa fome e esse desejo de algo maior, esse é um sinal. A fome é a prova de que a alma está viva. O segundo sinal é o incômodo com o pecado. Não a perfeição, veja bem, mas o incômodo. Uma pessoa na caminhada ainda erra, ainda cai, mas não consegue mais pecar em paz. Algo dentro dela se revolta, se entristece, quer voltar. Esse desconforto é a voz do Espírito. Quem está morto por dentro peca e não sente nada. Quem está vivo peca e sofre e volta. Se você ainda sente esse incômodo, é sinal de vida. O terceiro sinal é o amor que cresce. A caminhada com Deus muda a forma como você trata as pessoas. Amolece o coração duro. Desperta a compaixão. Faz você querer perdoar, servir, amar, mesmo quando é difícil. Não de forma perfeita, mas numa direção. Se você percebe o seu coração se abrindo para os outros, mesmo devagar, esse é o fruto da caminhada. E o quarto sinal é o mais simples de todos: o desejo de estar na lista. O simples fato de você ter chegado até aqui, de você se importar com isso, de o seu coração bater mais forte ao ouvir sobre a lista, já é em si um sinal. Os mortos não se importam, os adormecidos não procuram, mas você procurou. Você está aqui, e isso por si só diz muito sobre onde o seu coração está. Faça esse exame com honestidade.
E se você encontrou pelo menos um desses sinais em você, alegre-se, porque é a prova de que Deus já está trabalhando na sua vida. E se você não encontrou nenhum, também não se desespere, porque o próximo grupo da lista foi feito exatamente para quem sente que está longe. E chegamos ao último grupo, o que eu prometi no começo. O grupo que quase ninguém espera, e talvez seja o grupo onde você se encaixa. O último grupo da lista é o dos que voltaram. Não os que nunca saíram, os que se perderam e voltaram, os que se afastaram e retornaram, os que caíram fundo, tocaram o fundo do poço e no fundo do poço se lembraram do caminho de casa. Esse é o grupo mais lindo de toda a lista, porque ele é feito de segundas chances. É o filho pródigo que gastou tudo, se afundou na lama e um dia se levantou e disse: "Vou voltar para a casa do meu pai." E lembra o que aconteceu com ele? O pai não estava de braços cruzados esperando cobrar. O pai correu. Correu ao encontro dele. Abraçou. Fez festa. Porque no céu há mais alegria por um que volta do que por 99 que nunca saíram. Se você é dessas pessoas, se você se afastou, se você sente que já foi longe demais, que estragou demais, que não há mais volta para você, ouça esta verdade com toda a força. O último grupo da lista foi feito exatamente para você. A porta de casa continua aberta. E o pai continua olhando o horizonte, esperando o dia em que você vai aparecer na estrada, para poder correr ao seu encontro. Deixa eu te contar essa história do filho pródigo direito, porque ela é o retrato perfeito desse grupo. E cada detalhe importa. Um filho pediu a herança ao pai enquanto o pai ainda estava vivo. Isso, naquela cultura, era como dizer ao pai: "Eu queria que você já estivesse morto." Foi um insulto brutal. E mesmo assim, o pai deixou o filho ir, porque o amor verdadeiro não prende, e o filho foi. Gastou tudo em festas, em prazeres, em desperdício. E quando o dinheiro acabou, os amigos sumiram. Veio a fome. E ele, um filho de família, acabou tão baixo que foi cuidar de porcos e tinha inveja da comida dos porcos, o fundo do poço, a humilhação total, o ponto em que ele perdeu tudo, inclusive a dignidade. E foi ali, no chiqueiro, no lugar mais baixo possível, que a Bíblia diz uma frase linda. Ele caiu em si, ele acordou, ele se lembrou de quem era e de onde tinha vindo. E disse: "Vou me levantar e voltar para a casa do meu pai." Repare que ele nem achava que merecia ser filho de novo. Ele planejava pedir só para ser um empregado. Ele voltava quebrado, sem esperança de restauração, apenas com esperança de sobrevivência. Mas olhe o que o pai fez. A Bíblia diz que, quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. O que significa que o pai estava olhando. Todos os dias, provavelmente, olhando o horizonte, esperando. E quando o viu, correu. Um homem idoso e respeitável, correndo, o que também era vergonhoso naquela cultura. Ele não se importou com a vergonha. Correu, abraçou, beijou. Não deixou nem o filho terminar o discurso ensaiado. Mandou trazer a melhor roupa, o anel, e fez uma festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é a natureza do pai que faz a lista. Ele não fica de braços cruzados cobrando. Ele corre. E se você está pensando em voltar, saiba que a distância entre você e o abraço dele é muito menor do que você imagina. Você só precisa se levantar do chiqueiro e começar a caminhar de volta. Ele já está olhando o horizonte, ele já vai correr. Enoque viu esse grupo, os que voltaram. E talvez, só talvez, você tenha chegado até o fim deste vídeo porque hoje é o seu dia de voltar. Então, se o seu coração foi tocado por qualquer um desses grupos, não deixe esse momento passar. Não trate isso como mais um vídeo. Para agora em silêncio onde quer que você esteja. E fala com Deus. Não precisa de palavras bonitas. Ele não está esperando um discurso perfeito. Está esperando um coração sincero. Diz apenas isso: Senhor, eu quero estar na tua lista. Não pela minha perfeição, mas pela tua graça. Eu quero caminhar contigo, como Enoque caminhou. Se eu estava dormindo, me desperta. Se eu me afastei, me recebe de volta. A partir de hoje. Se você fez essa oração, mesmo em pensamento, algo mudou neste instante. O seu nome se moveu, e eu quero celebrar isso com você. Escreve aqui embaixo a palavra lista. Não por mim, mas como um marco para você mesmo. Um registro do dia em que você decidiu que queria estar nela. E toda vez que voltar a este vídeo e ver o seu comentário, vai lembrar do momento exato em que escolheu. E não se preocupe se você não sentiu uma explosão de emoção ao orar. A entrada na lista nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes é só uma decisão quieta, tomada em silêncio, quase sem sentir nada. Enoque provavelmente não teve um único grande momento. Ele teve 300 anos de pequenas escolhas fiéis. A sua caminhada começa da mesma forma, não com um sentimento grandioso, mas com uma direção nova.
E a partir de amanhã e do dia seguinte e do seguinte, você constrói, passo a passo, aquilo que Enoque construiu. Uma vida que anda com Deus. Uma vida cujo nome está na lista. E se essas palavras te tocaram, pensa em quantas pessoas ao seu redor precisam ouvir isso. Aquele amigo que se afastou. Aquele familiar que se acha perdido demais. Aquela pessoa que dorme sem saber que pode despertar. Compartilha este vídeo com ela agora. Você pode ser exatamente o instrumento que Deus vai usar para colocar mais um nome na lista antes que seja tarde. Um único vídeo compartilhado no momento certo pode mudar o destino eterno de alguém que você ama. Nós estamos vivendo um tempo de sinais, e ninguém sabe o dia nem a hora. Mas todos nós sabemos de uma coisa. Hoje ainda dá tempo de entrar na lista. Hoje a porta ainda está aberta. Hoje ainda é tempo. Enoque foi arrebatado porque caminhou com Deus. Ele viu a lista e viu que ela não era feita dos perfeitos, mas dos que caminham, dos que despertam, dos quebrantados e dos que voltam. 4 grupos, 4 tipos de pessoas comuns que dizem sim a Deus de formas diferentes. E em pelo menos um deles, o seu nome pode estar hoje. Que você seja um deles. Que você seja como Enoque. Que no meio de uma geração distraída, você caminhe, desperte, se deixe quebrantar diante de Deus. E se for preciso, volte para casa, porque a lista ainda está aberta. E o seu nome ainda pode entrar nela. E eu quero que você leve uma última imagem com você quando este vídeo terminar. Pense em Enoque, de pé diante do céu, vendo aquela lista. Imagine que, entre todos os nomes que ele viu escritos ali, ao longo de todas as gerações que ainda viriam, existe a possibilidade de que o seu nome também estivesse lá. Uma pessoa comum, vivendo milhares de anos depois dele, num mundo que ele nem poderia imaginar, com telas e ruído e distração por todos os lados. E ainda assim, um coração que, no meio de tudo isso, escolheu se voltar para Deus. Enoque não conhecia o seu rosto, não sabia o seu nome, mas ele viu a lista. E a lista incluía gente de todas as épocas, inclusive da nossa. Inclusive, talvez, você. E o que decide isso não é o passado que você carrega. É a direção que você escolhe a partir de agora. O passado pode ser pesado, cheio de erros, cheio de quedas. Mas a lista não olha para de onde você veio. Ela olha para onde você está indo. E você pode mudar essa direção hoje, neste exato instante, com uma única decisão sincera do coração. Não deixe para depois. O depois é a mentira mais perigosa que existe. Porque o depois nem sempre chega. A trombeta não avisa. A lista se fecha num piscar de olhos. E a única coisa que importa, naquele instante, será a direção em que o seu coração estava apontando. E fica comigo neste canal, porque essa jornada está apenas começando. Ainda vamos abrir as visões completas de Enoque através dos céus, os nomes dos vigilantes que caíram, o mistério dos gigantes antes do dilúvio, as 2 testemunhas do fim. Tudo aquilo que foi selado justamente para os últimos dias. Um vídeo de cada vez, uma revelação de cada vez, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Se este vídeo abençoou a sua vida, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Não pelos números, mas porque cada pessoa que ouvir isso pode descobrir que o seu nome também pode estar na lista, assim como você talvez tenha descoberto hoje. A lista existe, foi silenciada por séculos, mas hoje voltou à luz, e o seu nome ainda pode estar nela. Que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a mesma graça que arrebatou Enoque caminhe com você todos os dias. E que você, no meio de um mundo adormecido, nunca deixe para depois aquilo que pode ser decidido agora. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. E até lá, permaneça na caminhada.